وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد, meus caros irmãos, estamos aqui à vossa frente, como de hábito, para podermos partilhar o nosso saber, o saber e o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. A gente, quando é convidada, cumpre com esta missão, não porque somos aquelas pessoas detentoras do saber, mas sim sentimos-nos obrigados a fazer, porque é um dever de todo aquele muçulmano que tenha conhecimento transmitir para os outros. Assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, que transmitai um pouco, ou mesmo que seja um pouco sobre mim. Então é nesta senda que nós estamos aqui hoje para podermos trazer mais algum saber da nossa religião. E o saber que nós vamos trazer hoje será ínfimo, porque o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala é tão vasto que mesmo se nós tentássemos ou pudéssemos trazer aqui todos aqueles álamos que existem na face da terra para falar da ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, este não teria o fim. Assim como Allah subhanahu wa ta'ala descreve no Surat Luqman, assim como no fim do Surat Al-Kahf, quando diz: se vocês levarem todas as árvores que existem na face da terra, pegar cada árvore, fazer de caneta, e levarem também os oceanos, fazerem todos eles de tinta, estar a levar a árvore, um pinguinho de árvore, esculpir, ou usar aquele mar como se fosse tinta para descrever os versículos e a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, não teria o fim. Então não somos nós hoje, em minutos, num Salat Juma, para podermos descrever e trazer a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, mas vamos tentar trazer o pouco, e este pouco pedirmos de Allah subhanahu wa ta'ala que faça, que tenha compreensão e que mude das nossas atitudes e também que aumente as nossas boas práticas. Hoje, porque estamos no mês do nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, queria ou gostaria que nós voltássemos à nossa história. Queria que nós trouxéssemos um pouco da história islâmica. Quando nós falamos da história islâmica, algumas pessoas podem não perceber a relevância da história no geral, mas é do Islã você entender a história no geral. Porque o nosso din, porque a nossa religião, não veio nos limitar para uma ciência exata e deixar as outras, mas sim veio cultinar, veio trazer todas as ciências que existem e elas em si fizeram um único saber. Razão pela qual, quando falamos da importância da história, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala dos profetas, quando fala do passado, ele diz: Inna fi dhalika la'ibratun liulil albab. Isto constitui uma lição para os inteligentes. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Quando Allah subhanahu wa ta'ala conta a história de Yusuf alayhi salatu wa salam e dos profetas passados, diz que a passagem deles é uma lição para os inteligentes. Então, daí a importância de nós falarmos da história, para que vai nos remeter à nossa essência e como é que nós nos tornamos muçulmanos e para onde é que vamos levar a religião islâmica. Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos chama a atenção. Allah subhanahu wa ta'ala sempre quer nos levar a um lado que nós por vezes não percebemos. Allah subhanahu wa ta'ala sempre incentivou-nos: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Allah, quando fala da importância da história ou de conhecermos o passado, sempre diz: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ, percorrei na face da terra, para o quê? فَانْظُرُوا, para vocês notarem como é que foi o fim daqueles descrentes, como é que foi o castigo daqueles que desmentiam Allah subhanahu wa ta'ala. Isto é história. Percorrermos na face da terra para vermos o passado faz parte da história e faz parte do Islã. Então é hoje que nós vamos trazer este tema sobre um pouco da nossa história islâmica e vamos olhar para aquela pessoa cuja Allah subhanahu wa ta'ala trouxe para nós. Vamos falar daquela pessoa que, se tivesse que existir alguém na face da terra que ia viver de forma permanente, que não ia morrer,
seria esta pessoa. Vamos falar do indivíduo, cujo esse indivíduo, quando começou a sua mensagem de chamar as pessoas para o dino de Allah subhanahu wa ta'ala, o mundo todo ficou preocupado. O mundo tentou lhe impedir para que ele continuasse a chamar as pessoas para o dino de Allah subhanahu wa ta'ala. Até eles, os Quraishitas, foram lhe propuser: o que é que tu queres para parar de propagar ou então de fazer este convite para as pessoas entrarem na sua religião? E eles prontificaram-se em dizer que nós vamos nos reunir, vamos trazer ou vamos te oferecer a mulher mais bela da sociedade. Vamos juntar a nossa riqueza, vamos te entregar. Se quiseres o nosso trono, se quiseres o governo, nós vamos te dar a liderança. Mas este indivíduo, esta pessoa disse que eu não faria isto. E se vocês ou se colocassem o sol na minha mão direita e a lua na minha mão esquerda, eu não deixaria esta ação. Vamos falar do indivíduo na qual Allah subhanahu wa ta'ala o descreve, dizendo: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim", que tu tens o comportamento sublime. Esta pessoa aqui, meus caros irmãos, chama-se Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este que nasceu no mês de Rabiul Awwal, onde não há dúvida entre os historiadores no mês, senão em dias. Vamos falar deste profeta sallallahu alaihi wasallam, que antes da vinda dele, o mundo já esperava do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque todos os livros anteriores já davam esta boa-vinda. Os profetas anteriores já falavam que depois de mim virá um profeta chamado Ahmad, chamado Muhammad. Ibrahim alayhi salatu wassalam, no Surat al-Baqarah, no versículo 129, ele fez dua para que Allah subhanahu wa ta'ala agraciasse este último povo, este povo, com um profeta. Ele disse: Rabbana wab'ath fihim rasula. Ya Allah, rogo, peço para que tu envies um profeta, yatlu alayhim ayatika, que vai recitar os teus versículos, wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma. Um profeta que vai ler o livro para eles, wa yu'allimuhum al-kitaba, e vai ensinar o livro, wa yuzakkihim, e vai lhe purificar. Este é o profeta que já estava sendo esperado pela toda a nação. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando Isa alaihi salatu wassalam, quando o profeta Isa alaihi salatu wassalam terminou a sua missão, o mundo entrou em colapso. É aqui onde nós queremos começar com a nossa aula de hoje. Quando o cristianismo, quando Isa alayhi salatu wassalam termina a sua missão, séculos de anos, o mundo se perdeu. As pessoas se desviaram. Cada potência que existia na altura já adotava suas religiões. Mas todos tinham na mente que virá um profeta. Mas a questão era: onde e de que nacionalidade será o profeta? Esta era a questão que se colocava na altura. Todos eles, todas as nações, todas as potências esperavam um profeta. Mas de que nacionalidade, de que região viria este profeta? Não é que as pessoas não sabiam, razão pela qual em todas as religiões, o hindu, o cristianismo, já vinham essas escrituras à espera de um profeta que seria o último. Então, o não acreditar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é por ignorância ou é por defender
a sua nação e a sua potência. Não porque as religiões anteriores não falaram do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa alaihi salatu wassalam, no Surat As-Saff, quando ele fala que eu sou um profeta que vim simplesmente para continuar com a missão e ainda para vos anunciar a boa nova, que virá um profeta chamado Ahmad. À espera de um profeta que viria para orientar as pessoas no momento em que as pessoas estavam na perdição, no momento em que as pessoas viviam na escuridade, no momento em que as pessoas viviam nas trevas, já tinha sido anunciado em todos os livros sagrados anteriores. Todas as nações e todos os povos já sabiam que viria um profeta. Mas de onde é que viria o profeta? Este era o problema. E isto, da origem de onde surgiria o profeta, é que hoje dividiu as pessoas. Porque cada um queria que o profeta fosse do povo dele. Cada um queria que o profeta fosse da tribo dele. Mas por hikmah, por prudência de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah escolheu este profeta para nascer numa certa sociedade por certas razões. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este que nasceu no século 6, no ano 571, onde não há divergências, ou seja, no ano do elefante também não há divergência, no dia 12 de Rabiul Awwal, sim, com uma divergência. Porque alguns historiadores, como Mahmoud Basha, um grande egípcio historiador e astrólogo também, ele traz uma tentativa de dizer que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu em 20 de abril de 571. Certo? Enquanto que os outros estão unânimes, o 20 de abril neste ano seria 9 de Rabiul Awwal. Mas os historiadores estão unânimes que o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu em 12 de Rabiul Awwal. Em 12 de Rabiul Awwal. Isso todos eles estão unânimes. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele nasce, vive a sua vida e recebe a profecia, é aqui onde começa o problema. Mas por que o profeta tinha que ser naquela região e na Arábia Saudita? Porque era um local onde não tinha sido, ou era um país que não tinha sido colonizado. Aliás, não tinha colonizado a um outro país. É uma das razões. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala, ao escolher uma certa região aonde iria nascer o profeta, tinha que ter motivos na qual os povos iriam acreditar que este é um profeta. A Arábia Saudita, na região, da altura não era Arábia Saudita, veio o profeta daquela região porque era das regiões que mais estava na perdição. Quer dizer, são coisas que nós temos que falar. O mundo todo ele estava na perdição. Mas o povo que mais vivia na perdição era aquela região onde nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que eles faziam? Primeiro, era uma região com muitas religiões. Alguns adoravam ídolos. Alguns fabricavam seus próprios ídolos para adorar. Alguns diziam Namut wa Nahya. Alguns acreditavam que nós vamos viver e vamos morrer, depois não seremos ressuscitados. Alguns diziam Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Então, cada povo e crença que existia naquela época tinha suas crenças. E era um lugar onde, como dissemos anteriormente, que abundava muitas religiões, mas todas elas caindo na descrença de Allah subhanahu wa ta'ala. Foi quando aparece o profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois, sallallahu alaihi wasallam receber a sua profecia numa altura em que todos os povos estavam perdidos, sim, mas aquela região era das piores, era uma desgraça. Sabem, a região da Arábia Saudita, onde veio o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dentre
as grandes maldades que eles faziam era quando nascesse um filho do sexo feminino, esta não era boa notícia. Eles enterravam esta menina viva. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Quando lhes desse boa nova, quando um pai recebesse a boa nova de que já tens a sua família, a sua esposa já deu à luz, quando soubesse que era uma menina, ele recebia esta notícia com a cara fechada. O que depois Allah subhanahu wa ta'ala falou, disse, ele preferia ou sugeria que fugisse da sua própria nação, do seu povo, para não deparar com esta situação de uma filha, porque todos queriam filhos. Esta passagem está repleta no Corão e na nossa história também. E na história é preciso lermos, porque vamos compreender a importância da profecia e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e como esta mensagem ele transmitiu e como nós hoje nos tornamos e continuamos muçulmanos. Um poeta diz: "Iqra'u at-tarikha idh fihi 'ibar, dhalla qawmun laysa yadruna al-khabar." Leia a história porque na história há lições. Iqra'u at-tarikha idh fihi 'ibar. Leia a história porque na história vocês encontram lições. Dhalla qawmun laysa yadruna al-khabar. Um povo se perde quando ele não tem informação. O povo árabe da região da Arábia Saudita, na qual ou onde nasceu o profeta sallallahu alaihi wasallam e recebeu a profecia, eles tinham tantas maldades, era preciso que o profeta nascesse naquela região onde predominava a maldade. Omar, radiyallahu ta'ala anhu, como nós conhecemos, um grande sahaba, por sinal, um khalifa, que na sua era o Islã expandiu para o resto do mundo. Houve tantas conquistas em que o Islã chegou na Europa, chegou o resto da Ásia, na África, etc, etc. Ele conta uma passagem do seu Jahiliya, antes de ele se tornar muçulmano. Só para vermos a importância do Islã e da profecia do Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como mudou a mentalidade, como o mundo ficou guiado. Ele conta que tinha sua filha. E quando, ao longo do tempo, ele recebia aquela represália, ter uma filha, ainda você continuar a alimentar, continuar a cuidar dela, ele decidiu ir enterrar essa filha viva. Só para vermos o quão o Islã veio endireitar a sociedade, o quão o Islã veio nos orientar e nos fazer vivermos como pessoas e não como animais. Ibn Khattab, ele acompanha sua filha, vai fazendo a campa dela, vai cavando, vai fazendo a cova. Mas enquanto isso acontecia, a filha pequenina, o que fazia? Limpava as barbas do pai. Enquanto cavava, a poeira atingia-lhe o seu corpo e as barbas, a menina, a bebezinha, limpava-o. Ele conta esta passagem triste quando se torna muçulmano, que enquanto ela fazia isso, eu chorava, mas mesmo assim enterrei minha filha viva. Subhanallah. É este povo que vivia nesta atitude, com este comportamento. Mas viviam nisto por quê? Porque o mundo estava perdido e não tinham um profeta. Não tinham alguém para lhes orientar. Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta sallallahu alaihi wasallam e deu a mensagem, e deu a profecia, que era para orientar a sociedade. Esta sociedade que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Que vocês, a sociedade toda,
estavam estavam na beira da morte, estavam na beira do fogo do inferno. Por quê? Porque viviam sem orientação nenhuma. Viviam sem nenhuma direção. O que Allah diz? Vocês estavam à beira do fogo do inferno. Por quê? Por causa das vossas maldades e ações que vocês faziam, que só fugiam da orientação divina. Allah subhanahu wa ta'ala vos salvou. Como é que Allah vos salvou? Porque enviou um profeta que veio vos guiar. Que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele veio, meus irmãos, para orientar a sociedade. Aqui, quando falamos da sociedade, não é a sociedade simplesmente islâmica. Porque as pessoas que mais seguem o Islã são os não muçulmanos ou são os que não declararam o seu Islã. Porque tudo aquilo que se faz hoje, aquilo que se elabora como leis, como estatutos, como código de vida, como convenção, tudo aquilo vai de acordo com o Alcorão e Hadith. Querendo ou não, tudo aquilo que hoje nós vivemos, muçulmanos ou não, vai de acordo com aquilo que foi estabelecido no Corão e Hadith. Então o profeta, por isso, Allah subhanahu wa ta'ala diz que é misericórdia para a nação. Rahmatan lil alamin, é misericórdia para o universo. Então, queiram ou não, muçulmanos ou não, ele veio para vos guiar, veio para vos salvar. Agora cabe quem segue esse guião se torna muçulmano e cabe aquela pessoa que segue só esse guião. Mas o mundo hoje não vive senão cumprindo, senão fazendo tudo aquilo que o Alcorão falou e o Hadith. Que vocês estavam à beira do fogo do inferno, e Allah vos salvou. Salvou-nos como? Salvou-nos porque enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Meus irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam recebeu a profecia, transmitiu a mensagem e nós nos tornamos muçulmanos praticantes. E nós nos tornamos aquelas pessoas melhores. Por quê? Porque somos muçulmanos, nos orientamos para o livro sagrado que é o Corão e o Hadith e somos aquelas pessoas que pertencemos ao melhor povo, que é o povo de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A questão que nós colocamos e que todos nós devemos ter a resposta. Será que agradecemos a Allah por ter nos enviado um profeta que guiou-nos, que nos endireitou? Será que nós recebemos o profeta sallallahu alaihi wa sallam, que transmitiu este din, anos e anos, sofrimento acima de sofrimento com seus sahabas? Será que nós paramos num dia, agradecemos Allah subhanahu wa ta'ala? E qual seria a melhor forma de agradecer? Esperar o mês em que ele nasceu e celebrarmos? Esperarmos o mês que o profeta sallallahu alaihi wa sallam nasceu e nos fazermos de verdadeiros muçulmanos? Esta resposta deverá ou deveremos todos nós termos nas nossas mentes. Porque já falamos que o mundo vivia numa perdição. O mundo vivia na escuridão. Allah subhanahu wa ta'ala trouxe o profeta, na qual lhe deu a mensagem, lhe deu o livro e transmitiu para nós. E hoje nós nos tornamos pessoas. Porque antes éramos animais. Porque só um animal é que devora o outro animal. Porque um animal é que não respeita a mulher. Porque um animal é que vive sem guião, sem orientação. Será que nós já paramos para agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala? Ou simplesmente esperamos chegar o mês de Rabiul Awwal, recordar que existe profeta? Será que no nosso dia a dia celebramos a vinda do profeta sallallahu alaihi wa sallam? Isso não acontece, simplesmente queremos especificar o mês para celebrar.
deveríamos todos nós, a cada dia que passa, agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos orientado. E esta orientação foi na base de envio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso, Imam Shafi'i, no seu Diwan, Ash-Shi'r, na sua coletânea de poesias, ele diz: "Ta'su al-ilaha wa taz'umu hubbahu. Hadha muhalun fil qiyas badi'un. Law kunta muti'an haqqan la ata'tah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un." Todos nós falamos aqui, nos orgulhamos que eu amo Allah subhanahu wa ta'ala, eu gosto de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas o que a gente faz? Imam Shafi'i diz: tu intitulas que amas Allah subhanahu wa ta'ala, que o gostas. Mas ao contrário, não é isso que fazes. A gente vê ao contrário. Se de facto fosse aquela pessoa que ama Allah subhanahu wa ta'ala, o que é que faria? La ata'ata. Esta é a melhor forma de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, é obedecendo e adorando. Porque aquela pessoa, quando um indivíduo ama alguém, o que é que faz? Na verdade, ele obedece às suas ordens e os seus mandamentos. A primeira coisa que nós devemos fazer, meus caros irmãos, por Allah subhanahu wa ta'ala ter nos guiado, por ter nos enviado um profeta que nos tirou das trevas e da escuridade e que nos corrigiu aquelas maldades que nós fazíamos no passado, é agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala. E como é que agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala? É obedecendo às suas ordens e adorando. A outra coisa, meus caros irmãos, para nós encararmos e mostrarmos a nossa gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos enviado o profeta sallallahu alaihi wasallam, que nos salvou e que nos orientou, é seguir os passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e tudo aquilo quanto ele nos recomendou. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Na verdade, tendes um exemplo a seguir, um melhor exemplo a seguirmos, que são os passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quais são esses passos? É cumprindo com tudo aquilo que ele falou e seguindo também todo aquilo que ele praticou. Assim estaríamos, minhas irmãs e meus irmãos, a mostrarmos a melhor forma ou a mostrarmos a bela forma de recebermos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala e adorando, assim como seguindo os caminhos e a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meus irmãos e minhas irmãs, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é uma misericórdia. O envio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam à nossa humanidade é uma misericórdia, foi uma bênção para nós, porque hoje estaríamos a viver em piores condições do que aqueles que viveram na era da ignorância. Estarmos simplesmente a especificar o mês em que ele nasceu para celebrarmos e esquecendo o resto dos 11 meses, estaríamos a agradar ou agradecendo a Allah subhanahu wa ta'ala? Não. A melhor forma de nós mostrarmos a nossa gratidão a Allah é adorando a Allah subhanahu wa ta'ala e obedecendo, assim como seguindo aqueles passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os sahabas fizeram isso. Os sahabas foram aquelas pessoas, aliás, o verdadeiro muçulmano, os sahabas, assim como o verdadeiro muçulmano, é aquele que segue ou que segue os passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e não se confunde que este é muçulmano e não é muçulmano. Por quê? Uma das atitudes que nós devemos ter é quando se vê um muçulmano, saber-se que ele é muçulmano, não devido à sua vestimenta, simplesmente, mas sim por causa das suas ações.
Hoje, queremos muçulmanos, não porque viu que você vestiu assim, roupa branca, jubô, etc, etc, mas sim porque este indivíduo mostrou a boa prática, mostrou maneiras diferentes de outros povos. Porque nós queremos pessoas que mostram, que praticam o Islã, independentemente do lugar onde eles estiverem. Mostrarmos a nossa identidade islâmica, mostrar o seu Islã onde você estiver e com quem você estiver. Porque queremos que as pessoas sigam os nossos exemplos, sigam nossas práticas, sem nós precisarmos de falar, porque é assim que o Islã nos ensina. Meus caros irmãos, este tema é muito extenso, é tão vasto, não vamos esgotar hoje, mas termino recomendando a mim e recomendando a todos vós que o mundo estava perdido. O mundo no geral estava perdido. E Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta que serviu de misericórdia para o universo. E este universo cumpre com tudo aquilo que foram orientações islâmicas, razão pela qual existem as leis, todas elas, quando são elaboradas, sempre vão cair em conformidade daquilo que o Corão falou. Devemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos dado essa misericórdia, nós que seguimos o Islã e praticamos e adoramos Allah subhanahu wa ta'ala. A especificação, ou não devemos simplesmente especificar, recordar do profeta, fazer cerimônias e outros atos só porque estamos no Rabiul Awwal. A nossa festa, a nossa alegria deve ser contínua, porque nós fomos guiados por Allah subhanahu wa ta'ala e ainda estamos na senda reta. Termino por aqui com a perspectiva, inshallah, de trazer mais lições nas próximas oportunidades. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.